Isso aí, bom ter vocês aqui. Vamos dar uma aulinha pequena, porque essas aulas são compridas. Eu sempre chamei de cursos, né? As cursos hoje nem se usa mais, né? Hoje tudo é evento, é um pouquinho mais sofisticado, mas tudo bem, a gente tem que ir se adaptando a novos parâmetros e nova terminologia. Então, vamos falar hoje de um tema interessante que todas as mulheres têm, não todas, né, mas a grande maioria tem, e, e falta, às vezes, conhecimento até para os profissionais de saúde, até os médicos, muitas vezes, têm dificuldade nesse trabalho, tanto para diagnosticar quanto para fazer uma recomendação terapêutica. Então, vamos chamar sobre adenomiose e síndrome de ovário policístico. Então, eu sempre digo, toda mulher tem, grande maioria das mulheres tem, dor, dor na coluna lombar quando vai ficar menstruada, quando está menstruada, tem tonturas, tem dores abdominais, tem hemorragias, tem, às vezes, um processo prolongado da menstruação, às vezes, mais de 4 dias, umas têm 8, outras têm 10, umas têm só 2 dias, enfim. Então, tudo isso que está fora dos parâmetros normais, tudo isso é adenomiose, só que com esse nome ninguém conhece, né? Mas agora vamos entender o que significa adenomiose e por que ocorre, né? Então, a adenomiose ela ocorre quando o endométrio, que é a parte interna, a parede interna do útero, cresce para dentro da musculatura, que também se chama tecnicamente de miométrio. Então, já a endometriose, que não vamos confundir com a endometriose, já o tecido interno do útero se espalha para um monte de lugares, né? Eu já tive uma paciente uma vez que tinha endometriose até na conjuntiva do olho. É uma coisa rara, mas eu vi uma vez, né? Então, a adenomiose ocorre quando o endométrio, ou seja, a parede interna do útero, cresce para dentro da musculatura, ou seja, o miométrio, tá? Provocando inflamação, sangramento menstrual, cólicas intensas e dor pélvica. Então, tudo isso para vocês já aprenderem o que eventualmente ocorre com vocês, mulheres. E o homem só vai na farmácia comprar remédio, geralmente, né? Ou dá um apoio, né? Faz uma massagenzinha, né? Para ver se acalma, ou dá a mãozinha, coitadinha, esse tipo de coisas. Então, a adenomiose atinge entre 30% e 60% das mulheres em idade fértil, e nem sempre apresenta sintomas, principalmente em estágio inicial. A adenomiose ocorre mais frequentemente no final do período fértil, ou seja, um pouquinho antes de entrar na menopausa, né? E normalmente desaparece após a menopausa, né? Que muitas mulheres ficam felizes quando passam pela menopausa. O ideal seria passar pela menopausa como as mulheres passam na Ásia, né? Que lá não tem, principalmente China, Coreia, a mulher passa pela menopausa como passar de ano, não tem nenhum problema como aqui no Ocidente, porque aqui a alimentação é completamente diferente, o consumo de fito-hormônios é pouquíssimo aqui, porque a alimentação não capta, a mulher não capta nada da alimentação, porque os costumes alimentares é completamente diferente, né? A adenomiose, às vezes, pode causar sangramento menstrual intenso ou prolongado, cólicas fortes, dor durante a relação sexual ou coágulo sanguíneo durante a menstruação. Então, mulheres que estão presentes já devem ter, às vezes, se não tiveram nunca, mas já devem ter tido pacientes, mulheres, que dizem, olha,
a minha menstruação aparece coágulo. Por que aparece? Aí você paciente não sabia sobre a adenomiose, acho que um dos sintomas mais frequentes é a presença de coágulos durante a menstruação. Isso é porque a ruptura de vasos, porque a menstruação nada mais é do que a eliminação do sangue acumulado na parede intrauterina é, é, durante a ovulação, né? Então, o que acontece? Se houver coágulo, é porque houve alguma ruptura da parede, né? Então, já é diferente. E esses coágulos já indicam adenomiose. Alguns medicamentos podem ajudar a aliviar a dor ou diminuir o sangramento intenso, mas para a medicina atual, a remoção do útero, também chamada esterectomia, é a única cura. Então, e às vezes, a gente que trabalha com terapias naturais, eu quantas vezes vi esses casos e o que eu faço? Tem condição de fazer cirurgia? Faça. Tirando só o útero, não tem problema nenhum, não vai usar mesmo. Não quer ser mãe, então não precisa, não vai servir para mais nada. Então, agora só não pode tirar os ovários, mas o útero pode. Tá? Não é o ideal, mas quando aquelas pessoas que sofrem de dores prolongadas, aqueles incômodos, a minha filha, por exemplo, minha filha, tem uma filha que ela fez. E se viu livre de tudo isso, porque ela, quando chegava a época da menstruação, ela quase morria. Ficava de cama, ela passava muito mal. Aí ela me disse, pai, que posso fazer cirurgia? Faça. E fez, é a melhor coisa que ela fez na vida. Tá? Alguns médicos utilizam os contraceptivos, recomendam os contraceptivos. Hoje, recomendar anticoncepcional virou moda, né? Se as meninas novas têm algum problema, dor de ovário ou sangramento, já o ginecologista, a primeira coisa que recomenda é anticoncepcional. Aí ela dá graças a Deus, melhorei. Melhorou não, ela apenas está fazendo um tratamento. Outras pessoas que ainda querem ser mães, optam por, em vez de tomar anticonceptivo, usar DIU, né? E o DIU, principalmente com liberação hormonal para prevenir a gravidez, né? E outras pessoas hoje também estão fazendo anticoncepcional injetável, que aplica uma vez e já tem para o mês inteiro, né? O anticoncepcional. E o nosso tratamento? No final, nós vamos ver o que eu vou ensinar para vocês. É bem simples. O sintoma da adenomiose: cólicas, menstruação prolongada, eliminação de coágulos, como disse, um dos sintomas que mais nos leva a, a, a pensar ou a ter certeza que se trata de adenomiose. Fluxo intenso e dor na lombar. Essa dor na lombar ocorre porque existe um ligamento chamado útero-sacro que liga o útero com a coluna, né? E daí esse incômodo na região lombar, né? 50% das pacientes com adenomiose também apresentam endometriose peritoneal. A endometriose, infelizmente, sim, é um problema sério que deve ser eliminado. Tá? Quais são os principais sintomas? Apesar de que esses sintomas da adenomiose podem ser confundidos com outros problemas, por isso, às vezes, é necessário fazer um ultrassom abdominal para ver se não existem outros problemas locais, né? Pode ocorrer a presença de problemas coexistentes desses órgãos, né? O processo gera incômodo durante a relação sexual. O aumento de volume uterino também pode pressionar a bexiga e o intestino, provocando até constipação intestinal, tá? Ou muita vontade de ir no banheiro. Então, os sintomas principais vocês já devem levar em consideração o seguinte: apareceu o coágulo,
é adenomiose. Geralmente é adenomiose, tá? A não ser que tenha outro ferimento ali, vaginal ou uterino, que o sangue esteja saindo puro, coagulando, tá? Pode haver até prisão de ventre, sim, quando se há prisão de ventre, por isso que quando você atende, essa paciente tem que perguntar quanto tempo você, há quanto tempo você sofre disso? A prisão de ventre ocorre só quando você vai menstruar, né? Ou ela se queixa de que é muita vontade de ir no banheiro, então tudo isso são sintomas da adenomiose. Então você já agora vai aprender isso, que vai auxiliar bastante para você no tratamento. Agora, existe uma coisa muito importante, como eu disse para vocês, que a gente tem que prestar atenção, porque existe diferença entre adenomiose e endometriose. A adenomiose, lembre-se, é um processo inflamatório do útero, tá? Que essas células se acabam se transferindo para o miométrio, né? Saem do endométrio, que é a parte interna do útero, e entra na camada muscular, ou seja, miométrio, né? Ou seja, onde fica a musculatura do útero. Já a endometriose, essas células do útero, da camada interna do útero, elas saem, já vão ver uma imagem que eu vou colocar ali, saem do útero e passam para outros órgãos, como ovários, bexiga, intestino e o peritônio, né? Aqui tem a diferença, né? A adenomiose, como disse, a célula sai daqui, do interior do útero, né? E, e entra na camada muscular, né? Já a endometriose, não. A endometriose, as células saem daqui do útero, além de ir para fora não entra aqui só na musculatura, elas vão para a parte externa do útero, para os ovários e ainda todos os órgãos que estiverem próximos, como bexiga e região do peritônio, né? Existem vários tipos de endometriose, tá? Ao todo, são 6 tipos de endometriose. Existe endometriose intestinal. Aqui tem o desenho certinho aqui da cavidade intrauterina. E aqui tem as células endometriais, tá? A endometriose intestinal, que é o sintoma é a dor para evacuar. Endometriose de bexiga, dor para urinar. Endometriose do nervo ciático, dor na lombar e no nervo ciático. Endometriose pélvica, cólicas incapacitantes. Endometriose diafragmática, dor ao respirar. Endometriose peritoneal, dor abdominal. Então, veja só quantos sintomas vocês estão aprendendo hoje para, para poder ver que, com certeza, já atenderam pacientes que estavam passando por uma situação dessas. A maior parte das mulheres com adenomiose são assintomáticas. Isso dificulta o diagnóstico precoce. Em casos mais leves, é possível tratar com anticoncepcionais ou raspagem das partes uterinas afetadas. Isso já o ginecologista já tem que fazer esse procedimento. Já na minha época se fazia até em consultório, tá? Quando descoberto em fase avançada, o tratamento pode exigir a retirada do útero. Então, isso ali, às vezes a própria mulher sabe que tem problema, mas não quer retirar o útero, né? Mas, muitas vezes, é necessário. 30% das mulheres com adenomiose têm indicação de esterectomia, ou seja, retirada do útero, que pode ser minimamente invasiva. Hoje se faz por laparoscopia, até os robôs estão fazendo isso hoje, né? O médico, o ginecologista que antes fazia isso, hoje só dá os parâmetros para o robô ali, e o robô faz. E libera a mulher em 24 horas, vai para casa. As causas da adenomiose, a grande maioria é genética, mas às vezes
cesariana, que no Brasil é moda, né? Aliás, essa moda é antiga, né? O país que mais faz cesariana no mundo é o Brasil. Tá? Fluxo menstrual muito intenso. O sangue rompe a camada interna, que o separa da parede e acaba infiltrando na musculatura. Então, por daí o nome de adenomiose. Miose vem de músculo, né? Esses são mais indicados para diagnóstico precoce da adenomiose: ressonância magnética pélvica e ultrassom transvaginal. Antigamente, as mães não deixavam as filhas fazerem ultrassom transvaginal porque achavam porque o aparelho era muito grande. Hoje é fininho, que não faz, hoje pode fazer até em criança, que não tem problema nenhum, apesar de que criança não tem esses problemas, mas ultimamente tem criança assim com 10 anos já menstruando, né? Aqui, para vocês verem, esse aqui, ó, o ultrassom transvaginal é esse aqui, ó, que faz toda a leitura, tá? E é um exame de imagem, né, que utiliza ondas sonoras, radiação, naturalmente, né, para avaliar a pelve feminina, estudando sua morfologia e possíveis patologias. As estruturas visualizadas nessa ultrassonografia o útero, né, ovários, tubas uterinas, bexiga e uretra. Qual é o tratamento da adenomiose? Tá? Aqui nós temos dois fitohormônios, o Angel e o Yang, que os dois são progesterônicos, né, por coincidência, né? Tá? O Shimax e Feme. Tá? O Feme para equilibrar todo o sistema reprodutor feminino. O Shimax ele é excelente para tratar tanto a adenomiose quanto o próximo tema, de ovários policísticos, é excelente. E esses dois fitohormônios, você vai escolher os dois, como geralmente você quando usa um, tem que fazer um tratamento hormonal, você usa dois, então pode escolher um ou os dois. Tá? Mas esse Uximax e esse Fêmea são praticamente obrigatórios. Agora vamos para o SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Esse é um tema também interessante, né? E muitas pessoas têm dificuldade em entender a origem e o tratamento. Tá? Aqui nós temos duas imagens, né? Um do ovário normal, com os folículos aqui que armazenam os óvulos, e aqui temos um outro ovário aqui com um monte de folículos que albergam os óvulos, né? O ovário normal não pode ter mais do que 10, entre 6 e 10 folículos contendo óvulos, tá? Para ser normal. Se for policístico, tem um monte, né? Então, isso aqui já, quando se faz ultrassom abdominal, você já vê isso aqui é normal e esse aqui é policístico, né? Então, o síndrome de ovário policístico é uma patologia que afeta entre 5% e 20% das mulheres na faixa reprodutiva e é caracterizada por sinais de irregularidade menstrual e hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, né? Então, só que androgenismo bioquímico, hoje também ocorre bastante, porque tem meninas que não gostam de homens e acham que tomando esteroides masculinos eles vão. Difícil substituir o homem, mas hoje o hiperandrogenismo clínico é comum devido aos hormônios masculinos que as meninas acabam utilizando. Tá? Então, e não porque seja um aumento da testosterona fisiológica, né? Então, mas o que mais tem que se preocupar é com a irregularidade menstrual. Agora, como vocês sabem que existe um hiperandrogenismo, a possibilidade, né? Então tem que ver, né? Tem que começar essas perguntinhas, né?
A pessoa qualquer, como que vê o outro lado da moeda, né? Como é que vê o outro sexo, né? Se ela revela para vocês que toma algum produto como testosterona, né? Aí você já pode ter certeza que não é mais que o hiperestrogenismo, o hiperandrogenismo é devido ao uso químico, né? Então, estudos indicam que a síndrome dos ovários policísticos está associada à inflamação crônica de baixo grau e que as mulheres com esse problema têm maior risco de esteatose. Veja só, se uma mulher tem isso aqui e apresenta esteatose, seja gordura no fígado, então você já começa a descartar, não? Porque hoje, quando se tem esteatose, você que pensa, primeira coisa que você pensa, come muita gordura, mas toma muito álcool também. Então, pode ter esteatose devido a isso. Mas você já começa a diferenciar agora, né? Que vocês já sabem que pode haver esteatose, sim, para quem sofre de ovário policístico. Então, vocês vejam só a importância desse conhecimento e do tratamento. Aqui coloquei até com maiúsculo hiperandrogenismo, ou seja, alteração do nível de testosterona, né? Tá? Então, como identificar isso? Às vezes, a mulher vai para você já, ela tem muitas acnes, né? Então, você vai perceber, essa menina nova começa a apresentar muitos acnes, você já sabe, já provavelmente esteja com ovário policístico, tá? Então, aí você já pode recomendar fazer um procedimento não invasivo, um ultrassom, né, para ver se trata de uma alteração dos ovários, né, ou seja, ovários policísticos, né? Aumento de pelos também, chama-se hirsutismo isso aqui. Então, a pessoa começa a formar parece barba, né? Então, em algumas regiões, e passa a ter muitos aspectos masculinos, né? Isso chama-se hirsutismo. Então, a acne, hirsutismo e qualquer irregularidade menstrual pode já estar nos indicando síndrome de ovário policístico. Então, é uma doença complexa multifatorial, resultante da interação da suscetibilidade genética, resistência à insulina, olha só, resistência à insulina, ou seja, o organismo está perdendo a capacidade de depositar a glicose nas células, né, para poder gerar energia, né? Então, o que acontece? Essa resistência insulínica pode levar a cansaço, é outra coisa que a pessoa pode apresentar. Então, aí é bom fazer um examezinho aqui para ver como é que está a insulina da pessoa, né? Disfunção da esteroidogênese, né? Ovariana e adrenal, tá? Aqui já estamos falando das suprarrenais. Alterações do metabolismo, influências neuroendócrinas, fatores ambientais, mecanismos epigenéticos e adaptação anormal à restrição ou excesso de energia, tá? Então, se uma pessoa está se queixando de que não tem energia para nada, você já pode começar a se preocupar com o ovário policístico. Essa síndrome de ovário policístico envolve anovulação. Muitas vezes não há liberação do óvulo, né? Então, como eu tinha dito para vocês, ao invés de ter entre 6 a 10 folículos que contém os óvulos no ovário, tem 30, 40, até 100 folículos, né? Porque não está descendo, apenas está ficando guardado no ovário. Então, daí o síndrome do ovário policístico, né?
Tá? Mas isso pode ocorrer devido a excesso de testosterona. Tá? E isso aí dificilmente vocês vão descobrir, a não ser que essa menina ou mulher faça uso de esteroides masculinos. Tá? Aí não é mais etiologia incerta, aí é uma coisa bioquímica. Né? Algumas evidências sugerem que pacientes que apresentam normalidade funcional do citocromo P450-7S7 aumentam a produção de androgênios. Tá? Esse é o citocromo, mas isso já visto, né, já visto na fisiologia. Né? Essa patogenia geralmente envolve fatores ambientais e hereditários. A síndrome do ovário policístico pode afetar adolescente desde os primeiros anos da puberdade. Né? Nas mulheres, os andrógenos exercem uma função essencial sobre uma infinidade de tecidos e órgãos, além de efeitos na reprodução humana, na sexualidade, comportamento, humor, massa muscular, massa óssea, sistema cardiovascular, mamas, pele, cabelos, etc. Porém, o excesso pode causar hiperandrogenismo. Tá? Depois vou mostrar umas imagens mais para frente ali. Então, o hiperandrogenismo acontece quando há um aumento dos níveis de hormônios masculinos no corpo da mulher. Como consequência, ocorre o desenvolvimento de sinais masculinos, como crescimento de pelos em locais anormais e alopécia ou alopecia, dá na mesma por lado dos dois jeitos, tanto a alopecia quanto a alopecia, que é queda temporária do cabelo, né? E tem pessoas aqui que trabalham nessa área, né? Entre outros, então, causando uma série de desconfortos. Então, quem trabalha com terapia capilar agora já sabe que é uma das perguntas que tem que ser feita para a paciente, né? É se tem ovário policístico, ou desconfiar, né, para poder mandar fazer outros exames. Embora a presença de cistos ovarianos seja comum, o diagnóstico é baseado em critérios clínicos, mensuração hormonal e exame de imagem para excluir tumores virilizantes, né? Porque pode haver também um tumor que esteja provocando esse aumento do androgenismo. A resistência à insulina e a obesidade frequentemente acompanham o síndrome de ovário policístico. Então, veja só, quantas coisas você tem para ver. Quando essa pessoa apresenta síndrome de ovário policístico, você já tem que ver, é obesa? Às vezes a obesidade pode estar provocando isso. Resistência à insulina, que isso aqui é sério, porque isso pode levar a diabetes tipo 2 também, né? As complicações da síndrome ovário policístico podem ocasionar infertilidade, né, que é mais comum, né, devido à disfunção ovulatória, risco aumentado de hiperplasia endometrial, né, o aumento do endométrio, né, a camada interna do útero, né, câncer endometrial devido aos níveis elevados de estrogênio, né, síndrome metabólica, vocês já aprenderam que a síndrome metabólica, que nada mais é do que diabetes, ou seja, aumento do nível de glicose, aumento da pressão arterial e aumento do nível de triglicérides e colesterol. Essa é a síndrome metabólica que hoje 80% da população sofre com síndrome metabólica e nem sabe, né? Mas somando, se a pessoa tiver esses três, né, que geralmente tem, então sofre de síndrome metabólica. A longo prazo, o hiperandrogenismo também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Já tínhamos falado do hirsutismo, que acho que tem uma imagem. Aqui o hirsutismo, olha aqui. Aqui a quantidade que tem. Eu achei umas fotos da mulher fazendo a barba, né? Meu Deus, olha aqui. Não tem necessidade disso, né? Isso aqui, às vezes a pessoa fica até, tem até uma imagem aqui que isso não sei se é desenho ou é imagem, mas isso quer dizer, se a pessoa acaba assumindo isso ali. Mas se tiver hirsutismo, tem que ver, conferir. Se for um problema genético,
não tem o que fazer. Mas se for um síndrome de ovário policístico, isso aqui pode ser um bom tratamento, vocês podem eliminar, né? Quais são as complicações da síndrome do ovário policístico? Primeiro, a infertilidade. Níveis de estrogênios elevados aumenta o risco de hiperplasia endometrial e potencialmente câncer endometrial. Então, esse ovário policístico, você já começaram a sentir a necessidade de fazer um diagnóstico e fazer um tratamento correto. O nível de androgênios ou andrógenos são muitas vezes elevados, aumentando o risco de síndrome metabólica, que é o que eu falei antes, né? E obesidade, que pode causar o hirsutismo, né? Hiperinsulinemia, né? Já tinha falado também, devido à resistência à insulina, pode estar presente e pode contribuir para o aumento da produção ovariana de androgênios. A longo prazo, o hiperandrogenismo aumenta o risco de doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão e hiperlipidemia. Mais complicações aqui que podem ocorrer com síndrome do ovário policístico: o risco de excesso de andrógenos e suas complicações podem ser tão altas em mulheres que não estão acima do peso. Então, veja só, não é só a obesidade, mas mulheres que não estão acima do peso também pode ocorrer. Calcificação das artérias coronárias. Então, para vocês verem até onde pode chegar, né? A calcificação das artérias coronárias e o espessamento das camadas média e íntima da carótida são mais comuns em mulheres com síndrome do ovário policístico, tá? Sugerindo uma possível aterosclerose subclínica. Não confunda arteriosclerose com aterosclerose. Arteriosclerose é nas artérias. E aterosclerose são aqueles grumos de gordura e cálcio que estão dentro das artérias. Isso aqui é aterosclerose, ateromas de gordura com cálcio, né? O diabetes mellitus tipo 2 e o prejuízo na tolerância à glicose são mais comuns e o risco de apneia obstrutiva do sono é maior. Então, mais sintomas para vocês. Está tendo problema de sono? Também pode se preocupar. Sinais e sintomas da síndrome do ovário policístico. Amenorreia primária. É improvável que haja síndrome do ovário policístico se houver menstruações regulares por um tempo após a menarca, ou seja, a primeira menstruação, né? Aliás, não se houver, não se houve, tá? É improvável que haja síndrome do ovário policístico se houve, ou seja, aconteceu menstruações regulares por um tempo após a menarca, ou seja, após a primeira menstruação. Se está tudo certo, não tem como desconfiar de ovário policístico, tá? Adrenarca precoce, ou seja, a ativação dos hormônios adrenais. Crescimento precoce dos pelos axilares, odor corporal e acne micromedonal, ou seja, o que nós chamamos vulgarmente de cravos. Se há presença de muitos cravos, né? Crescimento muito acelerado de pelos axilares e odor muito, às vezes, fétido corporal, também há risco de ovário policístico. Menstruação irregular, geralmente é oligomenorreia, ou seja, com quantidade pequena de sangue, ou o tempo diminuído, menos de 4 dias de menstruação. Falta de sangramento também durante a menstruação, menorreia, né? Obesidade leve, né? Obesidade leve e hirsutismo leve, né? Também tudo isso você tem que prestar atenção. Ganho de peso, às vezes, de uma hora para outra, começa a ganhar peso, né?
E você não sabe, mas, ou se sabem, eu estou achando que não, mas o que acontece, muitas meninas são magrinhas, né? De repente, depois da menstruação, começa a engordar. Então, ninguém faz isso aí se não houver uma alteração séria. O maior dos problemas aqui, geralmente, é síndrome do ovário policístico. Tá? E depois, vocês sabem que nessa idade, começou a ganhar peso, depois não para de ganhar peso e acaba se tornando a gordinha da classe, né? Então, isso aqui, e porque nunca também ninguém desconfiou que se tratasse de ovário policístico. Fadiga, baixa energia, problemas relacionados ao sono, mas isso aqui se preocupa bastante. Mudança de humor, depressão, ansiedade e dor de cabeça, né? Área de espessimento e escurecimento da pele, né? O que a gente chama de acantose nigricante. Já vou mostrar uma imagem sobre a acantose. Isso aqui vocês já devem ter visto, né? Mas nunca se preocuparam em saber de onde que vem isso. Agora vocês já sabem, com certeza já viram, mas isso geralmente nos indica que há síndrome do ovário policístico. Quais são os cuidados que se deve ter com pessoas que têm síndrome de ovário policístico? Se elas engravidarem e se houver obesidade, o risco de complicações na gestação é muito grande. Então, quando a mulher chega lá e é obesa e diz, eu quero engravidar, você geralmente aconselha, olha, quando você engravidar, vai subir pelo menos entre 1 e 2 quilos por mês, né? Então, aí, quer dizer, se a pessoa vai... Tem mulheres que chegam a 24 quilos, ali a 18 quilos de gordura, outras ficam em 9, 1 quilo por mês, mas isso é muita coisa. O ideal é subir pouco, né? Então, e não chegar a 18, 20 quilos, isso é demais. Então, mas se tiver ovário policístico, você não consegue nem segurar essa obesidade, né? Essas complicações incluem diabetes gestacional, olha, outro risco grande, né? Que muitas mulheres só se dão conta que têm ovário policístico quando estão grávidas e, de repente, o nível de glicose vai nas alturas, né? Isso que se chama diabetes gestacional. E isso pode levar, inclusive, a parto prematuro e pré-eclâmpsia, tá? Isso aqui é grave, né? Então, parto prematuro e pré-eclâmpsia, né? Então, tudo isso aí é grave. Como diagnosticar, né? Critérios clínicos, por tudo isso que vocês já aprenderam, né? Vocês já vão ter critérios clínicos para poder fazer o resto dos exames, né? Ultrassonografia pélvica, que eu acho espetacular, você ficar tendo uma imagem, para você ter uma certeza absoluta, para não ficar só no critério clínico, né? Exames para excluir outras doenças endócrinas, como a medição dos níveis séricos de testosterona. Então, o hiperandrogenismo, como tínhamos falado, né, ocorre pelo excesso de testosterona. Então, se você faz uma medição dos níveis hormonais, incluindo testosterona, vocês poderão descartar o hiperandrogenismo, né? O hormônio folículo estimulante, né? Prolactina e hormônio tiroestimulante, né? O hormônio estimulante da tireoide, né? Então, todos esses exames vocês precisam ter à mão para poder descartar qualquer síndrome de ovário policístico. Mas critérios para diagnóstico, né? Havendo 2 dos 3 itens a seguir, olha, são 3, vocês já podem considerar que existe síndrome de ovário policístico. Primeiro, disfunção ovulatória causando irregularidade menstrual. A irregularidade menstrual
desconfie. Evidência clínico-laboratorial de hiperandrogenismo. Se foi feito um teste laboratório e tem um alto índice de testosterona, pode ter certeza também que existe ovário policístico. Mais de 10 folículos por ovário, que eu falei aquela hora, né? Que mostrei aquelas imagens. Não sei se cheguei a mostrar. Imagem de 10 folículos por ovário, até 10 eu considero melhor 6, mas se tiver mais de 10 folículos por ovário, já isso é detectado na ultrassonografia pélvica, então nós já temos síndrome de ovário policístico, geralmente na periferia, parecendo um colar de pérolas, né? O tratamento convencional normalmente, o ginecologista ou clínico geral recomenda anticoncepcional ou, ou hormônios à base de progesterona. Nós temos, como disse, o IAN e o Angel, que são prostagênicos, e vocês têm à disposição. Tá? Às vezes, metformina e outros sensibilizadores da ação da insulina, né? Isso é para colocar a glicose dentro da célula e não ficar circulando esse excesso de glicose, né? Aí isso se usa, mas não seria o ideal, né? Mas é um caminho médico, né? Controle do hirsutismo, né? Controle do hirsutismo, que isso você vai controlar, logicamente, com um tratamento específico, né? Em mulheres adultas, controle o risco de anormalidades hormonais a longo prazo. Tratamento da infertilidade em mulheres que desejam a gestação. Tá? Vocês já sabem, ali nós temos fito-hormônios que trabalham a infertilidade, né? Então, aqui o tratamento sugerido para a síndrome do ovário policístico. Angel, Yan e Soy. Insumax. SCF não tenho mais, tá? SCF não tenho mais, eu esqueci de apagar aqui. Mas Sushimax e o Fêmeas, sim, tá? Então, o CF não existe mais. Pronto, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. E, se tiverem perguntas, então é agora que vocês podem fazer. Deixa eu ver se consigo aqui. Muito bem, doutor Rafael. Você consegue fechar a apresentação, que aí eu acho que você consegue visualizar os alunos no... Isso, agora. Então, dessa vez ficou melhor, né? Então. Ficou bem melhor, né? Então, espero que tenham gostado da aula. Essa é uma aula muito importante, tá? Acho que depois pegamos essa aula gravada com a Gislaine, tá? Que é muito, eu acredito que seja muito importante. Sim. Talvez eu tenha falado o que você já sabe, mas... Você está conseguindo visualizar a gente, né, doutor Rafael, agora? Estou, dessa vez sim, dessa vez acertamos, né? Ótimo. Aproveitando, enquanto vocês vão pensando aí se tem alguma pergunta ou não, eu quero compartilhar com vocês, porque como eu já uso os produtos do Dr. Rafael há muito tempo, uso, recomendo para os meus clientes, né, para minha família também, eu tenho muitos feedbacks positivos, Dr. Rafael, do Uximax, pessoal, Uximax e Feme juntos, cuidando do terreno biológico. O Uximax é imprescindível para esses casos. Depois que foram lançados os fito-hormônios, o Ian e o... Qual o outro ali que você falou? O Ian e o Angel. Angel, né? Espetacular. Assim, os feedbacks que me mandam, até dos terapeutas que recomendam esses produtos,
Muito, muito bom. Podem recomendar esse protocolo que o Dr. Rafael passou, porque realmente vale muito a pena. E Os... eu tenho alguns pacientes interessantes, né? O rapaz que fazia os softwares para mim, ele disse uma vez para mim, ele tinha acabado de casar, disse, pois é, e agora a gente quer ter filhos e aí diz, bom, primeiro vai no ginecologista, ver se não é o ovário policístico. Aí ele disse, ovário policístico, mas está me receitando química. Ele disse, mas não vamos tentar utilizar essa terapia natural. Está com 2 filhos. É, Eu tinha, quando atendia em Blumenau, eu tinha uma vez uma paciente também, e o marido fez questão de ir lá para me conhecer e disse, olha, se não conhecesse o senhor agora, ia achar que o senhor era o pai. Aí eu falei, sou vasectomizado, então não posso. Esse é o... olha só. Então, esses tratamentos são muito interessantes. Vocês viram que é uma área que praticamente nenhuma terapia explora, né? Então, às vezes, os terapeutas acabam sabendo muito mais do que os próprios clínicos gerais, né? Eu não digo, os ginecologistas bem capacitados, eles sabem de cor e salteado isso aqui, mas a grande maioria dos profissionais, não. Ótimo. Alguma pergunta, pessoal? Querem aproveitar o Dr. Rafael aí presente, ao vivo? Se tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone e aproveitar essa oportunidade. Enquanto isso, eu também queria pedir para que você... Eu vou abrir o grupo agora, hoje, e vou deixar só até amanhã o grupo aberto, para que vocês possam nos dar sugestões das próximas aulas gratuitas que o Dr. Rafael está disponibilizando do tempo dele, para poder ensinar todos nós, né? E passar para vocês todo o conhecimento dele. Então, eu vou deixar o grupo aberto só para vocês passarem para a gente algumas sugestões de tema, o que vocês estão precisando, de informações que nós vamos organizando as próximas aulas. Doutor Rafael, Ricardo. Opa, tudo bom, Ricardo? Pela experiência, pela sua experiência, assim, qual é o tempo assim de tratamento de uma SOP? Mais ou menos. O tratamento, eu sempre digo, que a grande maioria dos casos, eu digo, nunca faça tratamento inferior a 60 dias. Nesse caso, veja só, às vezes a menina nova, que está com a mãe que está levando, porque, aliás, é obrigatório, né? Terapeuta não pode atender uma pessoa com idade inferior a 18 anos, né? Só de 18 anos para cima. Aliás, de 18 não, 16 anos. Então, se for atender menor do que 16 anos, mande o pai ou a mãe entrarem juntos, né? Principalmente se a pessoa se o terapeuta é o homem e é uma menina nova que vai entrar. Então, eu já acompanhei alguns casos aí que houve problema. Então, essa lei diz que com idade inferior a 16 anos, o pai tem que estar junto, né? Então, o tratamento dessas crianças ali, que para mim são crianças, né? Se tiver ovário policístico, né? Geralmente, com 60 dias, ela já fica boa, né? Então, o tratamento geralmente não passa de 60 dias. E muitas vezes o ovário policístico, como é no caso desse rapaz que fazia os softwares para mim, a esposa dele me disse que com 21 dias coincidiu que ela tinha que fazer um exame, foi lá e disse, não existe mais ovário policístico. Aí o ginecologista dela chegou a me ligar, Rafael, mas o que você faz? Esse negócio funciona. E depois ele se tornou um dos meus melhores alunos, maiores seguidores do meu trabalho. Então. Obrigado. Georgiana, alguma pergunta, querida? Nada, essa aula estava perfeita, sem dúvidas.
Então, pessoal. É sempre muito bom, né, ter o Dr. Rafael aqui, porque a gente aprende muitas coisas, recebemos muitas informações. Obrigada, Dr. Rafael, por mais essa aula. E em breve teremos mais uma aula, né? Tem aquela sobre... Sim. Sim, então, aproveitando, gente, em novembro, nós vamos fazer uma aula, eu e o Dr. Rafael, sobre os sais de Schussler. Quer falar um pouquinho, Dr. Rafael, dessa novidade? Pessoal, na verdade, o Schussler, hoje, nós estamos trabalhando fazendo um trabalho que tem já 200 anos, né? O Schussler, Wilhelm Schussler, né? 200 anos, só que, veja só, em 2016, se não me engano, eu estive na Espanha, participando de um evento de Said de Schussler, e os pesquisadores continuam desenvolvendo o trabalho, mas ninguém se atentou ao fato de por que os estudos continuam. Já era para ter parado, né? Assim como os florais de Bach. Chegou um ponto que ninguém avança mais, porque não tem mais o que fazer, né? Então, e com o Schussler aconteceu a mesma coisa, pelo menos em relação à minha pessoa. Eu pesquisei profundamente, principalmente depois que voltei desse evento na Espanha, comecei a me preocupar um pouco mais. E de onde que o Wilhelm Schussler teve essa inspiração? Mas por quê? Aí eu percebi que existem uns critérios que ele utilizou que ninguém se tocou com essa possibilidade. E então fiz um estudo tão grande assim. Eu gostaria de passar para vocês também esse estudo, né? E vocês vão perceber a importância do Said de Schussler, né? Então, são poucos minerais que ele trabalha, mas por que ele decidiu misturar, né? E por que ele escolheu, né? Aí vocês conhecem a tabela periódica, né? Então, todos os minerais contidos no planeta estão lá. Então, mas vocês vão encontrar dos Schussler todos grudadinhos, né? Ué, mas por que todos eles ali? Aí depois vocês vão ver na parte de baixo, mas tem alcalinidade, tem acidez. Então, por que ele escolheu esses, né? Por que juntou com esse aqui? Então, na tabela periódica, você vai ver uma coisa extremamente importante. Vocês vão ver também que alguns minerais são negativos, outros são positivos, mas os que mais precisamos são de polaridade negativa. E outra coisa, vocês vão ver que existem alcalinos e existem os ácidos, né? Mas por que será que Schussler escolheu os alcalinos, né? Então, todas essas perguntas que precisam ser respondidas, né? E essa aula nova, eu faço questão de passar todas essas informações. Aí vocês vão aprender a como fazer uma recomendação mais assertiva, né, com os seus pacientes. Tá bom? Viu, pessoal? Então, na verdade, assim, olha, o Dr. Rafael, nós já temos um curso gravado na Hotmart do Said Schussler, é uma especialização de Said Schussler. Para quem não conhece, depois podem pedir mais explicações aí para mim e para o Dr. Rafael. Eu disponibilizo até algumas aulas que estão gratuitas no YouTube sobre o que são os Said Schussler. Tem algumas aulas assim mais rápidas, né? Mas o curso, ele é um curso profundo, não é uma aula das 8 às 9 da noite ou das 8 às 10. É um curso de um final de semana, o Dr. Rafael passou gravando comigo aí, foi um sábado inteiro e um domingo inteiro. Domingo de manhã. Eu acredito que foram 2 finais de semana, porque são 4 aulas o dia inteiro gravando Said Schussler. Eu já estudava Said Schussler até mesmo antes de ter estudado com o Dr. Rafael.
Então, eu já conhecia os sais, eu estudava sobre os sais de Schussler há mais de 10 anos, mas era superficial. Quando eu conheci o Dr. Rafael e comecei a divulgar os cursos dele aqui em São Paulo, e depois a gente expandiu para todo o Brasil, ele foi na época que o Dr. Rafael foi lá para a Europa fazer essa especialização, e depois ele se aprofundou cada vez mais nos sais de Schussler. Então, tudo o que eu tenho de riqueza desse conhecimento hoje, que eu domino, quem me conhece sabe, eu amo os sais de Schussler, sou apaixonada, criei, inclusive, uma ficha de anamnese, que é a consulta bioquímica, porque tem muitos casos que a gente trabalhava, né, doutor Rafael, com terreno biológico, terreno constitucional, DIATSE, e aí sempre, quando eu entrava com uma das composições de Schussler, dava aquele completo trabalho para nós. E aí o doutor Rafael tem esse estudo, que já estamos há muito tempo para gravar essa aula, eu acho que desde a pandemia, a gente quer gravar essa aula, e vai ser gravado para a próxima turma que entrar com a gente em novembro. E eu estou fazendo um preço muito especial desse curso. Então, depois, quem tiver interesse, entre em contato comigo lá no privado, que eu passo para vocês o link já para fazerem as inscrições, e a gente vai marcar a data de novembro ainda, tá? A gente quer tentar ajustar com os alunos para que seja uma data boa, e se precisar a gente faz num sábado ou domingo, tá bom? Para que todos possam participar. E é isso. Esse já pode botar meu nome, hein, Liz? Com certeza, Ricardo. É isso aí, pessoal. Eu espero ver vocês novamente ali, porque a Lislane sabe que eu adoro ensinar. Isso. Aliás, acho que não tem outra coisa para fazer, a não ser estudar e ensinar. E é o maior benefício para nós, porque para mim é o maior pesquisador científico para nos trazer tantas informações, é o Dr. Rafael. E agora temos outra companheiraça aqui, a Georgiana, ela também está acompanhando o teu trabalho, eu percebo, o Ricardo também tem dúvidas, eles ajudam também a divulgar o trabalho, até divulgar a pirataria, né, Ricardo? Isso, né? Nem me... O Ricardo que nos alertou sobre a pirataria, é terrível isso ali, mas já a farmácia lá que fez, eu vou contar para vocês ali que a farmácia... Primeira vez que acontece isso comigo, hein, Ricardo? Meu Deus. Então, a farmácia ficou desesperada, a vigilância sanitária já esteve lá, eu comuniquei à Polícia Federal não sei se já fizeram uma visita, vou visitar. Então, essas são coisas muito feias, né? mas é importante, por exemplo, se vocês verem coisas assim, que também ajudem a divulgar, né? Principalmente para mim, para eu tomar as providências. Porque não é a primeira vez que acontece isso, né? Já aconteceu outras vezes, mas a gente sempre corta. Porque talvez depois de eu morrer, eu disse, estou preparando pessoas para fazer esse trabalho que eu faço. Tá? Já por 7 vezes, como os médicos já sabem, morri 7 vezes, estou dando aula, né? Então, superei os gatos, né? Que são 7 vidas. Então, mas para mim serviu como um aprendizado e agora vamos em frente, vamos continuar o trabalho. Isso aí. Eu espero vocês a próxima vez, podem vocês também, se tiverem pessoas que queiram aprender, né, pode ir chamando, que a gente vai também passando esse conhecimento. Porque o meu sucessório do conhecimento serão vocês, com certeza. Tá bom? Obrigada, doutor Rafael. Boa noite a todos. Obrigada. Beijo grande, boa noite. Boa noite. Durma bem, sonhe com essa